Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, esse trechinho curtinho do Evangelho de São Mateus, que está dentro da parábola da ovelha perdida, que lá em São Lucas são 3 parábolas daí, né? A moeda, a ovelha e o filho pródigo, tudo dentro do mesmo discurso de Jesus, nos ajuda a olhar para o mistério da encarnação de Cristo. Jesus então se apresenta aqui como o bom pastor. Então, aquele que nasceu e aquele que há de vir é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida, que veio realizar a vontade do Pai, que é não perder nenhum dos pequeninos, perder nenhum ser humano. Então Deus salva e busca em Jesus, através de Jesus. E aí Jesus vai dizer: o que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, e aí ele perde uma, ele não vai ao encontro daquela perdida, ele não deixa as 99 nas montanhas para procurar a que se perdeu? Essa imagem aqui é a imagem da encarnação de Jesus. Jesus que deixa o céu, Jesus que deixa o rebanho de Deus nas montanhas, no céu, os anjos, os que já são de Deus, e desce, né, para o mundo, se faz homem, para vir ao encontro da ovelha perdida, que somos cada um de nós. Então Jesus deixou as 99, Jesus deixou o céu, né? E claro, daí num segundo momento nós temos também o sentido desse texto como a própria imagem da vida da igreja e de cada um de nós, que não podemos nos contentar em já ter 99 e estarmos perdendo uma, porque todo mundo importa, né? A ovelha perdida importa. Então o sucesso, ele é uma grande tentação na nossa vida. Se um homem tem 100 ovelhas, mas no fim das contas ele está terminando com 99, o nome disso é sucesso. É um grande sucesso. De 100, você acertou 99, é um grande sucesso, né? Então, o sucesso, ele tem um perigo. Qual é o perigo? É o perigo do desconsiderar o valor daquilo que está sendo perdido, né? E daquele que está sendo perdido. Porque, afinal de contas, eu tenho 99. Então, não vou me inquietar, não vou me gastar por causa de uma. Aí, aquela uma perde o valor ontológico dela, o valor que tem aos olhos de Deus. E essa é uma tentação para todos nós. E é uma tentação da voz que clama no deserto. É a tentação do padre, é a tentação da comunidade, é a tentação do evangelizador. Nós já temos 99. Ou matematicamente falando, a gente é mais vencedor do que perdedor. Então aquela ovelha que se perdeu, a gente já não a olha nem a sente com o coração de Deus, mas com o coração da matemática, que diz 99 é muito mais do que um só. Parabéns, você é o cara mesmo, vai descansar, né? Vai cuidar das suas coisas, vai fazer a sua vida, porque já tem 99. Então aquela ali que se perdeu. Acontece que para Deus cada ovelha é única, né? Cada ovelha é única. Imagine você que tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 8 netos. Aí você vai fazer um passeio fim do ano, a senhora tem 8 netinhos, estão os 8 juntos naquela praia. Aí na hora de voltar para o apartamento tomar banho, a senhora olha para trás, só tem 7 netos. Um perdeu. Você fala: mas nesse sol fica procurando neto, né? Já tem 7, deixa um para trás, é assim? Você vai passear no shopping, leva 3 filhos com você. Na hora de entrar no carro, não... Ué, cadê Júnior? Ah, mas tem 2, né? 2 é mais do que um. Alguém consegue deixar um filho, um netinho, por mais que você tenha 8, 9, 10 para trás, você vai deixar um para trás? Não vai. Então Jesus está dizendo aos discípulos: o que vocês acham? Se um homem tem 100, perde uma. Possivelmente os discípulos já tinham visto isso antes na vida, né? Um sujeito que busca a ovelhinha perdida dele.
Ele até arrisca as outras 99, porque existe uma alegria em ver o perdido ser reencontrado. Do mesmo modo, o Pai que está no céu se alegra pela ovelha perdida. E aí, irmãos e irmãs, Deus nos dá uma graça. Nós podemos alegrar o coração de Deus de dois modos. Primeiro, deixando de ser a ovelha perdida, né? Quando a gente se converte, quando a gente se confessa, quando a gente volta para Deus, Deus fica alegre por nós. A realidade da santidade e do pecado são realidades também afetivas no coração de Jesus, no coração do Pai do céu. Deus nos sente perto, Deus nos sente longe. Deus se alegra conosco, Deus chora por nossa causa. Nós causamos coisas no coração de Deus. Esse é talvez o maior poder que a gente tem, a gente nem faz menção disso dentro de nós. Nós temos um poder na vida, o poder de fazer Deus sorrir, o poder de fazer Deus chorar, né? Então nós podemos alegrar o coração de Deus, primeiro, deixando de ser ovelha perdida, correspondendo à busca que Deus faz por cada um de nós. De tantos modos Deus nos busca. Segundo, participando do encontro, do reencontro da ovelha perdida, ter parte no reino de Deus. Hoje é dia de São Juan Diego, ou João Diego, né, se fosse em português. O santo, o homem, né, que lá no México, em Guadalupe, viu, foi para ele que Nossa Senhora se manifestou, se revelou, e agora dia 12 a gente vai celebrar a Nossa Senhora de Guadalupe. São Juan Diego teve parte no reino de Deus. Quando aceitou os convites de Nossa Senhora, na sua simplicidade, nos seus medos, e ouviu de Nossa Senhora, né? Para que tanto medo? Não estou eu aqui que sou tua mãe? Então se anime, né? Coragem. E veja, um homem tão simples, que fez parte da conversão de tanta gente, porque na manifestação de Nossa Senhora em Guadalupe, naquele tecido, da roupa do índio, enfim, aí vamos deixar isso para o dia 12, para a homilia do dia 12, um sem número de pessoas aceitaram o batismo, buscaram a Jesus, por causa de todo o simbolismo que está impresso na imagem da Virgem de Guadalupe, né? Mas veja, ele foi um homem que teve parte no reino de Deus, e nós também podemos ter parte no reino de Deus, né? Jesus nunca deixou de buscar a ovelha perdida, e todo dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil ovelhas mundo afora, e muito perto de nós também, do número das ovelhas perdidas, estão sendo encontradas e reencontradas. E aí nós podemos nos colocar uma pergunta: Jesus desceu do céu, Jesus deixou tudo para vir ao encontro da ovelha perdida. Nós também fazemos parte da igreja, e a igreja sempre está em movimento em direção à ovelha perdida, e isso alegra o coração de Deus. Podemos nos colocar uma pergunta: eu tenho parte nisso? Meu tempo, meu dinheiro, minha vida, meus dons, meus talentos, com alegria eu participo disso? Ou é sempre uma participação distante, morosa, reclamona, uma participação assim que estou indo, né? Não tem outro não para chamar? Porque eu já participei disso semestre passado, no último feriado eu já participei disso, não quer chamar outro para ir no meu lugar? A alegria do coração de Deus é a ovelha perdida, e eu posso alegrá-lo deixando de ser um perdido, porque reconheço quem está me chamando, mas tendo parte também no encontro dos outros. Deus conta conosco, Deus conta com a igreja. Deus quis o humano como parte da salvação do ser humano, né? Dar a vida em favor do reino de Deus, cada um ao seu tanto, cada um ao seu modo, cada um diante daquilo que Deus apresenta para si. Há 14 anos atrás eu fui ordenado padre. Que Deus me ajude a ir até o fim, ajudando a ovelha a se reencontrar, e não atrapalhando a que quer se reencontrar também, né? Porque o padre é um mistério. O padre ajuda, mas atrapalha também, né? Por isso que o padre também precisa todos os dias se converter, e precisa da oração do povo, porque a ideia é encontrar e não perder, e isso alegra o coração de Deus. E fazer parte disso nos custa algo de nós. É mais gostoso estar dormindo do que estar acordado uma hora dessa com uma chuva dessa, não é isso? É mais gostoso guardar o dinheiro no bolso do que doá-lo. É mais fácil revidar, mandar para aquele lugar, do que guardar a língua na boca, aguentar e rezar. Então, o Natal de Jesus é um esvaziamento
O que Jesus veio fazer nessa terra, gente? Ele se esvaziou para estar aqui. E quando a gente celebra Jesus, a gente celebra com a gratidão de alguém que se esvaziou por mim e com a honra de alguém que me convida a me esvaziar também. Agora, um sacrifício, uma renúncia, a gente só encontra força para fazer, não é na base do medo. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se você perguntar para a maioria das pessoas que não andam com Deus se inferno existe, elas acreditam que sim. A maioria das pessoas com as quais você convive e que são muito indiferentes a Deus, se você perguntar, existe céu? Ela fala, claro. Existe inferno? Opa. Existe anjo? Sim. Será que esse negócio de Deus é verdade? Eu acho que Bíblia é papel. Fala que Bíblia é papel. Ele vai pegar a Bíblia que ele nunca leu. Ele vai demorar para achar. Mas ele vai achar em alguma gaveta a Bíblia que ele não lê e vai dar na tua cabeça. Ele vai ficar muito ofendido se você falar que Bíblia é papel, que Jesus é um arquétipo sociológico do patriarcado judaico, cristão, ocidental, que oprime. Ih, rapaz. Isso muda até o voto de uma pessoa. Mas muitos de nós temos a dificuldade de entender o esvaziamento. E Natal é esvaziamento. E um convite para a gente descer também de nós mesmos, do nosso céu, né? Descermos do nosso sucesso e olhar como Deus olha, amar como Deus ama e fazer parte daquilo que alegra o coração de Deus. Porque cada um de nós é único, mas nós podemos cooperar, primeiro com a nossa própria salvação, né? Mas também com a salvação do outro. E aí nós ouvimos a primeira leitura aqui do profeta Isaías, é um texto muito clássico, esse Isaías 40, esses 11 primeiros versículos do livro de Isaías, quando diz: consolai o meu povo, consolai-o, e falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz, que o tempo da servidão acabou, que a expiação dos pecados já foi cumprida, e tudo isso vai ser feito em Jesus, que Deus vem, mas precisa de uma voz que grita. Precisa alguém gritando: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplane as estradas de Deus, se nivelem os vales, que montes e colinas se rebaixem, endireitem o que é torto, alisem as asperezas, e então a glória do Senhor se manifestará. O profeta tem essa imagem de que Deus já está com a roupa de ir, Deus já está pronto para a festa da salvação, mas nós estamos todos desarrumados. A gente precisa se arrumar um pouquinho, e o ser humano não percebe que ele está desarrumado. E quantas pessoas que dizem, juram e creem que céu e inferno existem, estão todas desarrumadas para a realidade que ela diz que existe. Aí precisa ter uma voz que grita, acertar as coisas. Por quê? Porque a glória do Senhor está pronta para acontecer. Mas muitas vezes o ser humano não está pronto para receber. Ele está bagunçado, ele está desnivelado, né? E aí um outro grito que faz parte do anúncio da fé. Grita, dizia a voz no coração de Jeremias. E ele disse: o que eu devo gritar? Aí disse ali a voz: a criatura humana é como feno, toda a sua glória é como flor do campo, seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de Deus fica para sempre. Gritar que tudo passa, gritar que tudo isso que às vezes nos faz sentir como impossível ou indesejável ser de Deus, tudo isso aí vai secar e vai passar. A gente perde o céu e ganha o inferno por causa de coisa que passa, por causa de coisa que murcha, que seca. E meus irmãos, não é que essas coisas vão murchar e secar na hora que o ser humano morre. Aí ele morre, tudo deixa de brilhar, aí ele acorda e vê que ele perdeu Deus. Não, essas coisas murcham e secam enquanto a gente está vivo mesmo. Vamos pensar uma pessoa que destruiu a família, a si mesmo, o casamento, sua vida, sua história, por causa de algum pecado, por causa de algum vício. Essa pessoa ela vai até o fim da vida na euforia e no prazer daquele vício, daquele pecado? Não vai. Já é em vida que aquilo ali perde o sentido, perde a graça, não dá mais prazer nenhum, nem é possível mais praticar aquele vício, praticar aquela coisa. É um fim trágico. Então a criatura humana, nós e as nossas realidades, elas valem a pena à medida em que a gente as ama e se relaciona com elas em Deus, em Jesus. Tanto quanto nos aproxima de Deus vale a pena, né? Tanto quanto não. Porque é em vida que a gente experimenta tudo murchando, secando, passando, entediando e não valendo a pena.
Então está dizendo, Deus está falando para o profeta, grita para o povo entender que a flor tão linda não pode ser idolatrada, que a flor tão linda não pode ocupar o centro do coração, porque daqui a pouquinho ela está seca, ela está murcha, ela vale a pena, ela não é feia, ela é bela, mas ela precisa ser amada, acolhida, entendida, tanto quanto nos aproxima de Deus, do nosso chamado, da nossa missão. Senão a gente idolatra, perde tudo por algo que daqui a pouco acabou. E vai ser em vida que tudo vai acabar, que a gente experimenta tudo nos escapar, né? E aí ele diz, sobe num alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião, e levanta com força a tua voz, tu que trazes boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz e sem medo proclama. Subir no alto, né? Até porque subir no baixo não dá, mas você entendeu. Subir no alto, de cima do telhado, do alto da montanha. E a todos nós foi dada uma altura para subir. A gente pode subir alguma altura para proclamar, não é? Sobretudo naquele tempo que não existia caixa de som, não existia microfone, como é que se proclamava? Subindo, né? Subindo e ficando de costas para o vento empurrar. Se você já foi naquelas igrejas muito mais antigas, que as igrejas da nossa região, né? Que a nossa região é muito jovem, as igrejas eram muito altas, e sempre em um dos cantos assim, às vezes até no meio da igreja, né? O padre proclamava o evangelho e subia. E ficava lá em cima daquele caixotinho, não tinha microfone, como é que fala com o povo? Então tem que ficar no alto. E muitas pessoas nem viam o padre fazer homilia nas igrejas mais antigas, porque era tão alto que tinha que ir, que não dava nem para olhar. Você só via ali o padre do nariz para cima, mas você está ouvindo. E todos nós temos uma altura para subir, para ficar, para fazer a verdade de Deus ecoar, para cooperar com o anúncio do reino de Deus. Então o Senhor está falando aqui para o Isaías. Isaías, acha um lugar alto aí e começa a falar, do alto, não debaixo da cama, do alto, para fora, meu amigo, para que todos possam ouvir. E aí diz, eis o vosso Deus, é isso que Isaías começa a gritar. Eis que ele vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele as suas conquistas, eis à frente a sua vitória. Deus é poderoso, eis o nosso Deus, ele tem um braço vitorioso, ele tem um braço poderoso, é o grito da esperança, é o grito da fé. E aí diz, como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos seus braços os cordeirinhos, carrega no colo, ele mesmo vai tangindo as ovelhas, a ovelha mãe que guia as outras. E é por isso o refrão do salmo de hoje, olhai e vede, nosso Deus vem com poder, e vem para salvar. E vem todo poderoso na mística, no mistério do esvaziamento. Eis o vosso Deus, ele vem com poder. E ele vem como? Vem no bebê, vem no menino, vem na manjedoura, não vem como os reis do mundo vêm. O poder de Deus que é manifestado nesse gesto de se esvaziar. E nós também podemos nos esvaziar de nós. Porque o que é que comungamos? Quem é que comungamos? Jesus Cristo esvaziado. E o mistério da encarnação, do esvaziamento que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu e viveu nesse mundo, e ficou ainda mais pleno, quando ele ficou todo entregue na cruz, acontece, se repete para nós, em cada Eucaristia. O que é a Eucaristia? É um profundo esvaziamento. Se eu falar para você que na Eucaristia não tem Jesus, você vai falar, o padre virou herege, como que não tem Jesus? Claro que tem Jesus. Até me confessei, eu vou me confessar para poder comungar. Por quê? Porque não é pão, não é biscoito, não é dinâmica de grupo, é Jesus. Bom, se é Jesus, e é Jesus, né? É Jesus como? Água e farinha. Tem roupinha mais simples de vestido que essa, gente? Você já precisou ir num lugar e falar assim, gente, eu não tenho roupa para ir, preciso comprar uma roupa, né? Aí alguém fala, claro que tem roupa, o guarda-roupa está cheio. O marido fala para a mulher, mas vai gastar dinheiro com roupa. Olha o tanto de vestido, tanto de roupa que você tem. Você fala, eu não tenho roupa, eu não vou com essa roupa, né? Não está à altura da ocasião, eu não vou repetir roupa. Pois bem, na Eucaristia Jesus vem com a roupa mais simples e repetitiva. A Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão que a gente recebe, também é esvaziamento de novo, também é descida de novo, também é pobreza de novo. E é esse Jesus que a gente comunga.
Então, comungando Jesus dessa forma, que o Senhor nos ajude a nos esvaziar e a ter parte no reino, a alegrar o coração de Deus, todos os dias da nossa vida, né? E sobretudo nesse tempo do Natal. Qual presente de Natal a gente pode dar a Jesus? Se confessar, levar a sério um defeito que a gente tem e tentar superá-lo, né? Dizem os santos de Deus, os grandes mestres espirituais também, né? Se o ser humano conhecesse os seus defeitos e se aplicasse em vencer um por ano, remendar algo da vida, um assunto da vida por ano, logo a gente ficava santo. Fala para quem está do seu lado, você nem tem tanto defeito assim não. Um defeito por ano, ó, você ia passar uns anos santo ainda nessa terra, né? Olha só que interessante. E isso é um grande presente que a gente pode dar a Jesus. Um defeito que eu tenho, que eu sempre tive, que você sempre teve, consertar por amor a Deus. E por defeito, o padre não está nem falando pecado, por óbvio pode ser pecado junto também, né? Mas tem coisa, gente, que não necessariamente é pecado, mas é defeito, é imperfeição, né? Você fala, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal dos outros, eu estou vivendo a minha vida, cuidando das minhas coisas, vou na minha missa, glória a Deus por isso. Mas um defeito, um jeitão de ser, é um baita presente para o menino Jesus. Melhorar a nossa vida espiritual, Deus gosta da gente, é isso que a gente não entende. A gente acha que Deus é bravo, a gente acha que Deus é aquele fiscal com óculos no meio do nariz assim, que olha por cima. Aí ele tem uma pranchetinha na mão, uma canetinha na mão, e ele está assim, sisudo, esperando a gente fazer um errinho. Não, meus irmãos, Deus gosta de nós, Deus gosta de você, Deus gosta de mim, Ele gosta da gente, Ele gosta da nossa companhia. Jesus se diverte com a gente. Quando a gente não reza, quando a gente não abre a nossa Bíblia meio quieto ali por alguns minutos em casa, quando a gente não reza o nosso terço, quando a gente não vem num sacrário, quando a gente não encontra algum silêncio no nosso dia a dia, no meio da nossa correria, sem música, sem pessoas, sem palavras, sem recado, sem WhatsApp, quando a gente não fica com Deus, Deus se entristece. Não é que Deus fica bravo, pecador, Netflix você tem tempo, para mim você não tem. Jesus não é essa pessoa carente, sabe? Essa pessoa hipersensível, dengozona, passou na rua, nem me cumprimentou. Jesus não tem esse chilique afetivo, Jesus não precisa procurar psicólogo. Jesus gosta da gente. Quando a gente se ausenta dele, e a gente se ausenta muito dele, é um desperdício, porque quando nós vamos a ele, nós vamos a alguém que gosta da nossa companhia. Diferente dos parentes agora nesse fim do ano, né? Que chega ou você vai, e eles vieram por obrigação, tá? Vão vir por obrigação. E você também está indo por obrigação, e todo mundo sabe disso, e isso não precisa ser conversado, para não estragar a ceia. Deixa isso quieto. Ai, entra. Ai, mas já vai embora, fica mais, amanhã ainda é segunda, é férias. Tudo mentira, ele não vê a hora de você ir embora, você também quer ir embora. E todo mundo vai ficar um dia a mais por pura elegância. Não é assim com Jesus, Jesus é diferente. Jesus, quando a gente vai até Ele, de verdade, Ele fala, que bom que você veio, entra. Entra. Deus gosta da gente, de verdade. Deus nos ama, Deus nos quer bem. A gente se ausenta dEle. Mas quando a gente vai ao Senhor, e isso é a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, é ir a alguém que gosta da gente. Você não está indo para um homem que está ali com o óculosinho, sisudo, olhando, veio fazer o que aqui hoje? Engraçado que ontem você não lembrou de vir, né? Jesus não é esse cara. Jesus gosta de nós. Então, presentes ao menino Jesus, consertar um pecado ou um defeito, né? Melhorar o nosso amor para com Ele, através do nosso relacionamento com Ele, e alegrá-lo através do próximo, que necessita de algo, que necessita de mim, e que necessita talvez ser encontrado, reencontrado. E quarto ponto, estarmos na postura daquilo que celebramos ontem, né? O Evangelho da Imaculada Conceição. Eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Estar disponível ao reino de Deus, estar disponível a Jesus naquilo que a gente tem, naquilo que o Senhor mesmo nos confiou. A gente pode chamar de meu e minha, tanta coisa.
Mas tudo aquilo que a gente chama de meu e minha é estar disponível a Deus, ao seu reino. Estar disponível a Jesus, que está e nunca deixou de estar salvando. Deus está salvando, nunca deixou de estar salvando. E a gente pode participar dessa alegria. E aí, nesse caminho, nós temos a companhia da Virgem Maria. Para o santo de hoje, São Juan Diego, a Virgem Maria diz: não estou eu aqui que sou a tua mãe. Então, se anime, né? Se encoraje. Força diante da vida e diante do que Deus pede, né? São Juan Diego sentiu medo, não do ser humano, nem do pecado. Ele sentiu um medo daquilo que Nossa Senhora estava pedindo para ele. E o que Nossa Senhora pediu para ele? Vai lá no palácio do arcebispo e conta para ele que você me conheceu, que a gente anda conversando. Conta para ele que aqui no alto da montanha. E aí Juan Diego, né, falou: o que eu vou fazer no palácio desse homem? Ele nem vai me atender. Quem é que vai acreditar numa conversa como essa? Ele sentiu medo da missão, ele sentiu medo do bem a ser feito. E Nossa Senhora diz para ele: eu não estou aqui que eu sou a tua mãe, só vai lá, só bate na porta e começa a falar, o resto a gente vai encaixando depois. Então, nesse caminho de voltar para Jesus, de se esvaziar, de subir no alto, de proclamar algo, nesse caminho de começar a abandonar coisas tão belas, mas que vão secar e que às vezes estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida, a gente não faz nada disso sozinho. A gente faz isso sempre com Nossa Senhora. Mesmo quando a gente não olha muito para ela, mesmo quando a gente a desconsidera um pouco, não é? Mãe está sempre olhando. Quantas vezes uma mãe ajudou um filho porque ele pediu, mas ajudou quando ele não pediu também? A senhora estava ali, né, com o zoião em cima, vendo. Vem cá, deixa que eu faço, deixa que eu ajudo. Ele nem pediu. Mas mãe é assim, não é? Se pede, é porque pediu. E se não pediu, você também está vendo. E Nossa Senhora anda com cada um de nós, meus irmãos, mesmo quando a gente não está olhando para ela, mesmo quando a gente não está pedindo. Ninguém faz a caminhada cristã sem Nossa Senhora. Inclusive quem não crê nela, inclusive quem acha que não precisa, não está fazendo tudo que faz sem ela. Ela está ali. Maria anda com cada um de nós e diz a cada um de nós: não estou eu aqui que sou tua mãe? Então que a Virgem Maria nos ajude a estar no rebanho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos busca, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Te louvamos e te bendizemos porque em Jesus nós que éramos perdidos somos encontrados. Senhor Deus, nós queremos rezar agora e pedir, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor venha ao encontro da nossa família, da nossa casa, que em Jesus o Senhor venha ao encontro daqueles que amamos, daqueles que hoje trazemos no nosso coração. Pai de amor, bondade, misericórdia, queremos pedir que em Jesus o Senhor se compadeça mais uma vez de nós. Obrigado, Pai amado, Pai querido, pela nossa salvação, pela igreja que grita no mundo, pela voz que clama no deserto. Pai amado, Pai querido, por todo o esvaziamento de Jesus que deixou o céu e veio aqui. Que tudo isso, Senhor, não fique sem fruto na minha vida, não fique sem fruto em nós. Eis-me aqui, Senhor. Pai amado, Pai querido, por tudo aquilo que Jesus fez, esvaziou de si na manjedoura e na cruz, que não fique sem fruto, Senhor, na minha casa, que não fique sem fruto, Senhor, nos meus amados, que não fique sem fruto em mim, o esvaziamento de Jesus, o bom pastor. Senhor, que não fique sem fruto em nós a voz que grita nos nossos ouvidos. Dai-nos o teu Espírito, Senhor. Dai-nos a graça de corresponder à tua misericórdia, à tua bondade. Pai de amor e bondade, pelas mãos da Virgem Maria, ajudai-nos, Senhor, a voltar-nos para vós. Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Imaculada Conceição, Mãe de todas as graças, ajudai-nos, Mãe, a alegrar o coração do Pai do céu, a alegrar o coração do Espírito Santo, o coração de Jesus,
pelo dom da conversão, da santificação, pelo dom, Mãe, da vida de oração, da intimidade com o Senhor, na oração, na Eucaristia. Dai-nos, Mãe, alegrar o coração do Pai e o coração de Jesus, pela doação, pelo sim, pela entrega da vida. Pai de amor e bondade, renovai em nós o dom da caridade e da fé, para que possamos com alegria cooperar com o Teu reino, com a Tua salvação. Escutai, Senhor, nossas orações, escutai, Senhor, nossas preces. Senhor, vós que conheceis o mais íntimo de nós, aquilo até que não sabemos dizer, não sabemos pedir, o Senhor conhece. Pelas mãos de Maria, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, o bom pastor, socorre-nos, ajuda-nos, escuta a nossa oração. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.